Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live com um profissional. Hoje é um dia bem legal que a gente vai falar com a Franciele, que é engenheira civil. Oi, Fran, já tá chegando aqui. Vamos mandar um direct pro pessoal, vamos convidar os amigos aí, vir fazer audiência pra gente, né? Tá me ouvindo bem? No coração. Deixa eu mandar alguns directs aqui. Vamos lá. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Coloca aí nos comentários pra mim se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo. Tá me vendo, me ouvindo? Sim, ótimo. Então tá bom. Que bom. Então vamos chamar os amigos aí pra gente começar, né? E vamos falando já, até porque quem for entrando vai pegando, vai pegar a conversa rodando, né? E quem também assistir depois acaba vendo a gravação. Então, o meu nome é Juliana Gava e eu ajudo você, né, jovem, né, adulto também, que tá confuso, que tá indeciso, que não sabe o que faz da vida, que quer um trabalho que tenha mais significado. Então eu te ajudo a achar esse curso que você precisa fazer para se qualificar e fazer algo que você realmente goste, que faça sentido para você, para que você se sinta bem fazendo aquele trabalho, para que você tenha realização pessoal, profissional. Porque tudo parte do trabalho da gente, tudo parte do que a gente faz, né? Eu sempre digo que os nossos sonhos pessoais dependem da nossa base profissional. Se a nossa base profissional não tá legal, se o nosso trabalho não tá rendendo, né, não tá entrando dinheiro, a gente acaba não conseguindo colocar em prática todos os nossos sonhos pessoais. E isso não é legal, né? Então, por isso que a escolha profissional é algo realmente muito importante. É importante a gente escolher fazer algo que a gente gosta, para que a gente faça com facilidade, a gente faça com amor e as pessoas acabem retribuindo e acabem reconhecendo esse trabalho, né? Porque aí a gente vai se dedicar tanto para aquilo que a gente vai colher bons frutos e vai ser feliz com isso e vai, né, ter todos os benefícios, todas as motivações necessárias para levantar todos os dias e enfrentar os desafios que existem em todas as profissões, né? Então esse é o meu objetivo, essa é a minha missão de vida, né? Ajudar os jovens a fazer a escolha certa para começar uma carreira de sucesso. Então, para quem está me assistindo agora, que ainda não me conhece, né, eu sempre trago aqui, faço lives com profissionais da área, porque eu acredito que é muito importante quem está pensando, por exemplo, em fazer o curso de engenharia civil, ouvir uma engenheira civil falando. Para quê? Tome uma decisão super consciente, entenda quais são as atividades, quais são as matérias que vai ter que estudar, como é o dia a dia dessa profissão, como é as dificuldades, né? Quais são as dificuldades que existem? Porque existem, a gente sabe que existe, mas é importante que você saiba quais são elas para ter certeza de que não, para mim isso daí tá tranquilo, tá de boa, eu vou tirar de letra. Ou para você analisar se essa dificuldade, né, se as desvantagens da profissão, por exemplo, vai ser uma das perguntas que eu vou perguntar ali para Fran, se é algo que vai te incomodar demais. Porque se for algo que vai te incomodar demais, talvez tenha outras opções de profissões que você vai gostar mais de trabalhar. Então, por isso que eu gosto de trazer profissionais da área, justamente para que eles que estão no dia a dia ali, trabalhando e vendo os assuntos e conversando sobre aquilo que eles fazem, tragam realmente informações legais e atualizadas e contem para vocês coisas que ninguém conta muitas vezes e que não está escrito no site das faculdades quando você vai fazer a matrícula. Então isso é bem importante. Então hoje vai ser um dia super especial, é a última live do ano que eu vou fazer com o profissional, vai ter mais 2 lives aí, toda quarta-feira, às 6h30 da tarde, eu tô fazendo live. Mas as outras 2 vai ser só comigo, né? Então hoje é a última live com o profissional do ano, com a Franciele, que é engenheira civil. Então eu vou chamar a Fran aqui, o pessoal tá entrando, né, gente? Que para quem tava entrando, eu só tava me apresentando.
e dizendo, né, qual é a minha missão de vida e que eu ajudo os jovens a escolher um curso ideal, que tenha a sua cara, para realmente você vá trabalhar fazendo aquilo que você gosta. Então, Fran, vou te chamar aqui para que você já venha falar pra gente, né? Vamos esperar ela entrar. Obrigada, gente, pela participação de todos. Tá aguardando. Vai conectar, né? Então, o objetivo é a Franciele contar pra gente como é o curso de engenharia civil e também falar da realidade da profissão, sem filtro, né? Para que você entenda, né, se é o seu caso de ter interesse em fazer o curso de engenharia civil, se é algo que realmente vai te atrair, se é um curso que seria realmente interessante para você fazer ou não, né? Então, ela vai contar um pouquinho para a gente também que ela está aí na prática e no dia a dia. Ela não está conseguindo entrar, vamos tentar de volta? Agora vai, né? Conectando, ótimo. Agora deu. Oi, tudo Tudo bem? bem? Bem, você? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite, né? Tirar um tempinho aí do seu dia a dia, né, que é super corrido, para vir aqui falar com a gente sobre Ah, a profissão. é um assunto que eu gosto bastante de falar, então para mim não é problema nenhum. É, que legal. Então, eu venho te acompanhando também, venho vendo o seu trabalho, né? E aí eu falei assim, ó, porque uma das premissas que eu tenho para trazer gente aqui é ser uma profissional que gosta do que faz. É importante. Então, então, quando eu penso em trazer alguma profissão específica, eu sempre fico de olho, né? O que que a pessoa está fazendo, se ela realmente tem um brilho no olho ali e se ela gosta do que ela faz para vir falar, né? Porque eu quero, né, que mais os jovens que optem por fazer, por exemplo, engenharia civil, realmente vá fazer com amor e que queira fazer isso, né? E que se torne um profissional top. Então, tem que ouvir de quem já tá lá, né? Já fez essa caminhada. Não quero gente desanimada aqui para contar da Senão não profissão. adianta, né? Não adianta nada, vai influenciar negativamente, né? E a engenharia tem sido um curso muito escolhido nos últimos anos, Aham, né? Por conta do. As pessoas têm essa ilusão de que é um. Não que seja uma ilusão, mas isso de que ganha muito dinheiro, de que tá precisando aham. muito. Então tem muita gente fazendo engenharia, às vezes, por isso e não por vontade, Uhum. assim, né? Que é um dos grandes erros, né? Exatamente. Escolher Qualquer algo por profissão, né? dinheiro. Exatamente. Nada que, na verdade, não só na profissão, mas tudo que a gente faz, que a gente vai escolher por dinheiro, porque ganha mais, porque vai te trazer algum benefício financeiro, tá certo, né? Então, É, a gente realmente tem que escolher algo que a gente gosta bastante, com para certeza. que isso dure, né? Então, vamos lá, assim, conte pra gente, né, onde você se formou, quanto tempo, e como que foi, assim, essa tua preparação para estar na faculdade de engenharia civil, como eram as matérias, do que você gostava mais, conte um pouquinho pra gente, assim, dessa tua parte acadêmica. Conto. Eu sou a Franciele, né? Sou engenheira desde o final de 2013, foi quando eu me formei. E eu fiz faculdade em Campo Grande, que é no Mato Grosso do Sul. Hoje eu moro em Curitiba, né? Mas em Campo Grande eu fui quando eu fui fazer o ensino médio. Então eu saí da cidade dos meus pais, que é onde eu tô hoje, agora de férias. Uhum. Eu saí daqui do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso, fui para Campo Grande para estudar, para fazer ensino médio. Eu estudei os 3 anos do ensino médio e fiz a faculdade. Quando eu fui escolher o curso, no colégio que eu estudava tinha uma psicóloga que fazia orientação vocacional e até surgiu a hipótese de eu fazer arquitetura. Mas porque eu sempre gostei muito de matemática, então a minha escolha partiu Uhum. daí, né? De sempre gostar muito de matemática e me dar bem com matemática. Então eu queria um curso de exatas. Isso já tinha na minha cabeça. Aí eu fiz o teste, fiquei, acho que eu não lembro se eu fiquei, mas aí no fim das contas eu decidi, falei, a arquitetura vai ser muita coisa de detalhe, de desenho, eu sou mais prática, né? Fui para Uhum. engenharia.
E na engenharia, assim, não teve um dia que eu pensei que não era o curso certo para mim. Ainda bem, tive essa sorte, né? Porque tem bastante colegas que desistiu ou que não curtem tanto assim a profissão. Então eu sempre soube, sempre senti que era a profissão que eu queria seguir, sabe? E na faculdade as matérias, assim, no começo da faculdade são aquelas matérias que eu via na escola. Então era mais umas coisinhas mais pra gente entender a matemática que a gente ia usar no decorrer do curso. Então o primeiro ano ali é uma coisa meio chata, porque é uma coisa que você já viu, tem uma outra coisa diferente, mas não se vê nada assim, não vê nada sobre tijolo, sobre cimento, sobre concreto. É uma coisa mais. Eu não sei, eu acho que é em toda a faculdade, né? Que dá uma teorizada, assim. Sim. E daí, então o primeiro ano, um ano e meio ali, mais ou menos, foi meio. Mas mesmo assim eu gostava. E aí no segundo ano, no meio do segundo ano, assim, ele já começa a entrar mais nas matérias mais específicas, e aí quando começa a ficar legal e difícil, né? Que é um curso complicado, é um curso difícil, mas não é um curso impossível. E, enfim, daí tinha. No começo tem os cálculos, 1, 2 e 3, enfim, que é o mais básico assim, né? Porque a gente começa a ver aquelas integrais, derivadas, essas coisas assim. E depois entra mais nas específicas, que daí começa a ver concreto, começa a ver fundação, começa a ver essas coisas mais específicas, assim. E aí você foi se apaixonando ainda mais. Assim, assim, a faculdade em si, né? É estudar, né? Então, assim, não é aquela coisa, que vontade para faculdade. Mas eu fazia estágio, então eu via muitas coisas. Na prática. Na faculdade eu via na prática. Então isso me ajudou mais ainda, eu acho, que a gostar da profissão, porque no segundo ano eu já comecei a fazer estágio, e daí depois de lá eu não parei mais de trabalhar. Voltou? Legal. Deu uma travadinha aí, mas voltou. Então você começou a fazer estágio no segundo ano já. E Sim. Isso é possível, assim, em todas as localidades, até onde você sabe? É algo da profissão? Ou tem empresas que exigem que você esteja em períodos mais avançados? É que depende muito, assim. Na engenharia, assim, eu imagino que nas outras profissões também tem muito aquilo da indicação, né? Então, geralmente as pessoas pedem estágio de quem está no terceiro ano para frente. Mas eu consegui no segundo ano porque um colega meu que fazia uma matéria comigo, ele trabalhava na empresa que eu fiz na Gerdau o meu primeiro estágio, na área de projetos. E aí eu falei que eu queria trabalhar, e aí ele me indicou e aí eu comecei. Deu certo. Deu certo, Mas assim, na época que eu fiz, foi em 2010, 2009, 2010, a engenharia, o ramo da engenharia estava bombando. A gente teve o boom da construção civil naquela época. Então, assim, eu escolhi o estágio que eu queria fazer, sabe? Hoje, tinha bastante oportunidade. Além de não ter muitas vagas, hoje o valor, o salário é baixo. Você sabe qual é a média aí, para o pessoal não ficar curioso? Olha, quando eu fiz estágio mesmo era... Não, minto. Estágio em empresas, assim, tipo a Gerdau, era um salário mínimo para 6 horas. Mas em construtora, para estagiário, era uns 1.200 na época, né? O salário era 600 e pouco, se eu não me engano. Então era 1.200 e depois, quando fazia 2 anos de estágio, geralmente, se era bom, um profissional, a empresa contratava como assistente, daí ia para 2 e pouco, assim. Já era um salário bom para quem não é formado, né? Eu acho que de lá para cá não teve grandes evoluções, né? Ainda está mais ou menos aí. Só talvez baseou no salário mínimo, né? Que na época era 600 e pouco, então... Mas, assim, engenharia paga bem, mas assim, tem que trabalhar bastante também para conseguir. É bastante que se trabalha. E sobre o curso, assim, das matérias, então, né, para quem está pensando em engenharia, o primeiro ponto é gostar de matemática e gostar de exatas, né? Não pode se enganar. É que assim, quando eu vejo,
Depois que você entra no mercado de trabalho, tipo, para trabalhar mesmo, dependendo da área, você nem vai usar muito. Você vai usar uma continha que você aprendeu no colégio, um Bhaskara, uma fórmula diária, uma coisa assim. Aí, se você, dependendo da área, como é o caso da minha, a minha área é do pós-obra, então é bem difícil eu usar. Eu uso mais contas básicas. Mas quem vai para projeto, quem vai para orçamento, quem vai para análise de solo, essas coisas daí usa mais. Mas para a faculdade tem que saber e tem que gostar. Porque é o tempo todo, né? Depois, assim, depois dos primeiros anos ali, aí é só matemática, basicamente, né? Pouca teoria. E o que mais tem que gostar muito, assim, para se dar bem no curso de engenharia? No curso, olha, deixa eu pensar. É que a gente tem pouca teoria no curso. A gente tem algumas teorias, tanto que teoria geralmente é a matéria que a galera mais vai mal, né? Porque ninguém que faz engenharia geralmente gosta de ler. Eu gosto bastante de ler, mas assim, não precisa ler tanto no curso. Mas eu acho que é mais isso, assim, de gostar da matemática e gostar de resolver problemas também. Acho que é uma coisa que tem que ter em mente, que você não vai ir para engenharia, sentar no escritório, não que não dê para trabalhar no escritório, mesmo que você trabalhe no escritório fazendo projeto, por exemplo, algum problema vai dar no projeto, você vai ter que ir na obra para resolver, ou vai ter que conversar com alguém, ou vai encontrar um cliente mais nervoso. Então, resolver problema também é uma coisa que, até na faculdade mesmo, você vai ter que resolver. Porque às vezes você vai fazer um projeto, vai mostrar para o professor, ele vai falar que aquilo lá não deu certo, você vai ter que achar uma solução, porque ele não vai te dar a solução. Então, tem pessoas que têm o perfil assim de ser muito organizado e valorizar muito as coisas que são previsíveis. Esse tipo de pessoa, então, não é a pessoa que vai ficar mais feliz dentro da engenharia. Por mais que seja uma área na exatas, nem tudo é exato na engenharia. Porque, nossa, problema é o que mais aparece, assim. Muitos imprevistos, né? Muito, muito, porque às vezes você vai fazer isso saindo um pouco da faculdade, né? Mas você vai fazer uma obra, daí você vai fazer uma escavação no solo, você descobre que tem algum produto químico, daí você tem que fazer um tratamento, às vezes você nem consegue construir lá o que você tinha projetado. Então, assim, isso falando da obra. Na faculdade eu não lembro muita coisa, assim, que já faz um tempinho, mas também tem resolução de problema, de tudo. Isso é importante, né? Porque por isso que a gente, no momento que a gente bate ali, conversa para decidir o curso que a pessoa está fazendo, eu sempre digo, né? Primeiro a gente tem que olhar para dentro para entender o que é importante para a gente, né? Então, por exemplo, se eu sou muito organizada e eu gosto de ter as coisas muito bem previsíveis, eu vou me incomodar num ambiente desse. Vai ser como se eu tivesse uma etiquetinha ali na roupa incomodando. Por mais que seja uma profissão de exatas, que teoricamente não é uma profissão de comunicação, a comunicação também é uma coisa que tem que incluir bastante, porque você vai ter que conversar com o cliente, principalmente, e as pessoas são muito diferentes, e na engenharia tem muita gente que fala, não, eu sei construir. Mas aí você vai entender o que ela sabe de fato, ela realmente sabe construir. A gente precisa do pedreiro para construir, porque eu não sei assentar um tijolo, mas ele não sabe porque ele tem que adicionar só X litros de água e não o dobro disso, para não ter um problema lá futuro. Então você precisa ter essa comunicação com essas pessoas, com o cliente, com o projetista, com o funcionário, com todo mundo. Então não vá para a engenharia achando que não. É só exatas, eu só vou ficar no escritório mexendo no meu computador. Por mais que seja da área de projetos. Como o Vitor está falando, né? Além de engenheiro, somos mediadores de conflitos. Tem que ter um jogo de cintura aí para saber lidar com todo mundo, né? Eu acho que a gente é mais mediador de conflito do que engenheiro de fato, sabe? Tem que ter muita paciência e muito jogo de cintura. Legal. E vamos falar então sobre a prática, né? Como que é o seu dia a dia? Quais foram as suas experiências? Você falou que começou na área de projetos e hoje você trabalha no pós-obra, né? Como que é a realidade ali da profissão, os assuntos que você trabalha? Fale um pouquinho mais. Então, a engenharia ela é bem abrangente, assim, a engenharia civil, né, que é o que eu sou, tem bastante caminhos para se seguir, assim. Quando eu comecei a fazer o estágio, eu comecei na Gerdau, que é uma empresa de aço, né, uma siderúrgica,
Então, eu fazia parte da parte de projetos. Então, a gente realizava aquele projeto estrutural, que é onde vem os ferros, né? Que a gente vai falar de uma forma bem mais simples de entender, que a gente analisa e dava para o pessoal da fábrica produzir. Então, eu trabalhei na parte de indústria. Depois disso, eu conheci pessoas lá dentro e daí eu consegui ir para a obra, que era o que eu queria, mas eu sempre fui mais essa parte de controle, planejamento, não de campo mesmo. Eu ia para o campo, mas era mais essa parte de qualidade, de planejamento. Sempre gostei muito. Isso também é uma coisa que, para quem gosta de controle, quem gosta de método, gosta de planejar, de ver as coisas funcionando, assim. Não muito assim, mas, né? É assim que é para funcionar. Então, eu entrei da construtora, que eu fiquei 8 anos nela, eu saí o ano passado e abri a minha empresa. Então, hoje eu tenho a minha empresa na parte de manutenção predial, né? Que é para atender síndicos, para fazer reforma também. Então, eu tô com a minha, hoje estou de autônoma. Mas nessa empresa que eu trabalhei, eu passei pela parte de projeto, eu passei pela parte de orçamento, eu passei pela parte de experimentos. E no final, quando eu me formei, eu estava na parte de arte. E a única área que eu queria era pós-obra. Eu falava, eu não vou aceitar se me colocarem no pós-obra. E era a única vaga que tinha na empresa. E, enfim, entrei, hoje eu sou apaixonada, não me vejo em outra área. Então, é experimentar, porque tem muitos braços na engenharia, né, para fazer. Mas isso a gente vai descobrindo nos estágios, na faculdade, É isso, por isso, daí a importância do estágio, né, e de entrar no mercado de trabalho mesmo, para ver na prática, né, como e hoje que é a gente a tem realidade. informação na internet também, nos Instagrams, tem muita gente disseminando essa informação e fica legal para as pessoas olharem o que chama atenção, o que não chama. Sim, exatamente. E como que é o ambiente de trabalho, assim? Né? Você falou que tem o cliente, tem o pedreiro, a obra, o escritório. Como que você se movimenta nesse meio? Agora como autônoma eu faço meio que tudo, né? Então o cliente entra em contato comigo, eu preciso ir lá ver a obra, né? Ver o que ele quer, um cliente de reforma, por exemplo. Entrou em contato comigo, quero fazer uma reforma, preciso de uma RT, porque geralmente as pessoas vêm até nós quando é uma coisa pequena, eu preciso de uma RT, você emite para mim? Não, né? Não posso. Tem que A ver, RT, né? para quem não sabe, é um termo de responsabilidade que o engenheiro assina uma reforma, alguma obra, alguma intervenção. Mas a gente não pode simplesmente assinar e não controlar o serviço, né? Então, enfim. Então, geralmente as pessoas vêm pedindo RT, aí eu explico, né? Enfim, vou até a obra, vejo o que eles querem fazer. Daí a gente faz a análise para ver se vai ter algum problema estrutural ou não. Se tem algum pilar que ele vai tirar, porque não pode, o que dá para fazer, se tem que reforçar, se não tem, e é esse orçamento para o cliente de tudo que você vai ter que cuidar. Eu faço hoje na minha empresa só a parte de fiscalização, a parte de análise, a parte de acompanhamento. Eu não executo. Eu não sou uma empresa de execução, então eu tenho parceiros que executam o que eu indico, mas eu faço mais a parte do acompanhamento. Então, faço esse orçamento da acompanhamento com as empresas que fazem a execução do que ele precisa. E aí, o cliente fechando, a gente começa o acompanhamento. Então, a gente vai na obra, ver se está tudo sendo feito conforme tem que ser, porque é isso que eu comentei agora, né? O pedreiro, ele sabe muito mais que eu, isso eu não tenho dúvida. Mas ele não sabe por que ele não pode pintar uma parede depois de rebocar no outro dia. Ele tem que esperar o tempo de cura. Então, eu estudei, eu sei o porquê. Ele não sabe. Se ele fizer diferente do que tem que fazer, vai dar um problema futuro que o cliente vai ficar insatisfeito, vai dar uma postura. Então, assim, é muito complementar. A gente vai ter que ter essa conversa, vai ter que ter uma conversa de um jeito que a gente consiga convencê-lo de que aquilo é importante. E aí entra a dificuldade, porque são pessoas menos instruídas em relação à teoria, né? Então, a gente tem que conversar com o pedreiro, daí explicar para o cliente, olha, ele tem que fazer assim, não vai dar certo. Aí entra todo mundo, né? Daí tem que ter E você sente alguma barreira, alguma dificuldade, assim, por ser mulher e estar ali na linha de frente, dando instruções para homens fazer outras coisas, né? Bastante, bastante. Hoje, assim, eu consigo levar mais tranquilo, assim. Às vezes tem, porque isso é do ser humano também, né? De, às vezes, ter o rei na barriga, enfim. Mas já passei por algumas coisas,
por isso, assim, tanto de intransigência, de não quererem obedecer o que eu tava falando, quanto de assédio, essas coisas. Infelizmente, é uma coisa que é difícil achar alguém que trabalha nessa área que nunca passou por isso. E é uma coisa que eu acho que a gente não tem que normalizar e falar, não, faz parte, acontece, vamos aceitar. É uma coisa que a gente tem que conversar. E com eles também explicar, não, mas por que você tá pensando isso? A gente não tem nada de diferente por questão de gênero, sabe? Porque eles não sabem. Para eles a cultura é essa, a gente está inserido numa cultura machista. Então a gente precisa também, a gente como engenheira, infelizmente, ensiná-los que não é assim que funciona. Sim. E como que é os locais de trabalho que você frequenta? Eu pergunto isso porque eu digo sempre quando a pessoa está pensando numa profissão, que é importante ela se ver naquela profissão, ela se sentir, ela pensar na forma que ela vai estar vestida ou não, se ela quer estar de vestida de social, se ela quer estar, né, com um sapato ali de segurança, de que forma que ela quer estar porque o ambiente de trabalho, né? A botina é o sapato mais confortável que tem no mundo. Então, assim, quanto a isso, se for por conforto, as pessoas podem ficar tranquilas, porque eu amo usar botina, assim, dependendo da botina, né? A minha é super confortável, então... Mas depende da área da engenharia, né? Quando eu trabalhava na outra empresa, no começo eu usava muita botina, porque eu trabalhava dentro do canteiro de obra, então era cera. E eu trabalhava em Campo Grande, é muito calor lá. Então, assim, ficava com a marquinha da blusa, de estagiário, a gente tinha a polo, né? Ficava com a marquinha da blusa aqui e aqui, ficava suada, suja, daí tinha que sair às vezes de lá e ir direto pra faculdade, toda suja, suada, porque não dava tempo de ir pra casa. Então, essa foi a etapa, assim, que foi obra mesmo. Então, tipo, era sujeira. Depois, quando eu fui pro pós-obra, que daí eu tinha que atender cliente, eu tinha que entrar na casa do cliente, daí eu tinha que ir um pouco mais limpinha. Então, eu ia, né? Eu nunca trabalhei de social, assim, nunca, né? Então, eu trabalhava com roupa normal, camiseta, enfim, um tênis, alguma coisa assim. Quando é obra, que daí tem que usar o EPI, que é o equipamento de segurança, a bota. E quando eu fiz também uma obra grande de fachada lá em Caxias do Sul, que eu fui transferida para lá uma época, aí sim, daí eu usava calça jeans a mais velha que tinha, camiseta mais velha que tinha, e botina e capacete, e já ia com o cabelo preso, porque daí eu sabia que eu ia me sujar, suar e tudo mais. Hoje, depende de onde eu tô. Se eu só fazer um orçamento com o cliente, eu vou um pouco mais arrumadinha, mas nunca de social também. Mas sempre com um sapato fechado, que é a situação, se eu vou ter que subir escada, se eu não vou, né? Porque a maioria das vezes vai ter que subir escada. Ainda mais na questão do condomínio, porque às vezes eles querem mostrar o telhado, ou uma caixa d'água, alguma coisa assim. Mas a parte de vestir de social na engenharia é mais se a pessoa for projetista. E ainda assim, vai ter um dia que ela vai ter que pôr botina para visitar o cliente. Não dá para nenhuma estagiária desavisada ir de saia e rasteirinha. Então. Não, Nem pensar. Nem passar pela cabeça. Não. Imagina, né? Então, isso é importante não pensar, que né? isso defina, né? Não que isso defina, mas é porque a gente Sim. tem cultura e padrão e lugar para tudo, né? Exatamente. Por isso que eu sempre digo assim, se imagine, pense você vestida dessa forma. É assim que você gostaria de passar seu tempo, né? Não, eu gostaria de estar de social, quero usar salto alto. Será que é o lugar, né? Então, porque pequenas coisas e detalhes muitas vezes influenciam realmente na escolha certa, né? Exatamente. Escolher o curso que é a eu sua vou de cara. chinelo. Você tem que ser o seu jeitão, né? E eu vou de chinelo num cliente. O cliente vai pensar, nossa, ela nem se esforçou para estar aqui. Então, será que ela vai se esforçar para cuidar bem da minha obra? Isso diz muito sobre a gente, né? Como a gente se porta. Então, vai muito além de padrão, né? Vai de... Exatamente. Né? E como que é a tua rotina, horários, assim, de trabalho? Autônoma é bem mais flexível, assim. Ser autônoma, eu tô falando de uma forma como se fosse a mais linda do mundo, né? Mas não, porque a gente tem que fazer tudo. A gente tem que ir atrás de cliente, de orçamento, a gente tem que procurar a equipe. Enfim, mas hoje eu consigo ter um horário mais flexível. Às vezes eu trabalho até 9 horas da noite, mas eu acordei um pouco mais tarde porque eu estava cansada. Ou consigo ir no médico no meio da manhã, ou consigo fazer uma academia na hora do almoço. Como autônoma, hoje é assim.
Mas quando eu trabalhava em empresa, estágio eram 6 horas, né? Entrava geralmente às 8, saía às 2. E com horário de almoço, trabalho normal de carteira assinada era das 9 às 18, com horário de almoço daí. Uhum. Então, existe algumas diferenças aí, né? Se você está no modo que você trabalha, né? Se é CLT ou se é autônomo. Quem trabalha por conta, na verdade, eu sempre digo que respira 24 horas no trabalho, né? Porque mesmo quando deita na cama, você deve pensar em algum projeto, você deve pensar em ter algum insight de alguma solução para o cliente, na hora que está tomando Com banho, certeza. né? E Aí tem que levantar e anotar para não esquecer. Daí a importância realmente de fazer o que gosta, né? Porque você tem que estar conectado ali com o trabalho o tempo todo, né? Porque, por exemplo, na engenharia, quando eu trabalhava numa obra de Caxias, a gente tinha um problema muito grave lá, que afetava até a segurança, assim, de algumas reformas que a gente teve que fazer. Então, eu tinha que ficar com o meu celular o tempo todo, porque se acontecesse alguma coisa de madrugada, eu ia ter que ir, eu já tive que ir na obra de madrugada. Então, tem que pensar nisso, que mesmo que eu era por uma responsabilidade que eu tinha, né? Então, se eles me chamavam bastante, por exemplo, que a gente tinha balancinhos pendurados e o cabo ficava batendo na fachada, ninguém conseguia dormir. Então, eu tive que ir algumas vezes de madrugada para arrumar isso, entendeu? Então, tem a responsabilidade, sendo CLT ou sendo autônomo. Sim, você é responsável pelo projeto, por aquilo que você está cuidando, né? E fazendo independente do seu horário de trabalho, né? Exatamente. Legal, isso mesmo. Exatamente. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, algumas até já estavam no meu script. E eu queria que você falasse, até no começo você já comentou que a engenharia ela é bem ampla, né? E como toda faculdade né? Eu sempre dou o exemplo de uma pizza, que é uma pizza de vários pedaços, que você vai provar um pedacinho de cada um. E quando terminar o curso, você vai focar e você vai se especializar naquilo que você mais gosta, né? Mas só para deixar bem claro, assim, quais são as possibilidades de trabalho para quem se forma em engenharia? É que aí, quando se pensa em engenharia, eu acho que na cabeça da maioria das pessoas vem projeto e obra. Só isso. Uhum. Eu não faço nem projeto nem obra. Então, assim, é um leque muito grande. As pessoas geralmente fazem já pensando nisso, né? A maioria das pessoas. Mas aí quando você vê, tem é tão abrangente. O que eu indico para quem termina a faculdade, na verdade, que procure estágio durante a faculdade, porque a engenharia é muito prática. Tem muita coisa que eu faço hoje que eu não vi na faculdade. Então, estágio, eu acho que engenharia sem estágio é muito difícil conseguir depois, assim, se desenvolver. Mas, igual eu, por exemplo, eu tava numa empresa, num estágio, fui contratada, fiquei 8 anos nessa empresa, de estágio, assistente e engenheiro. E ser autônoma na engenharia, logo quando sai da faculdade, é uma boa, porque dentro da engenharia a gente precisa conhecer pessoas, precisa conhecer clientes, e a gente precisa conhecer pedreiros, a gente precisa conhecer mestre de obras, a gente precisa conhecer outros engenheiros. Então, é bem difícil você sair da faculdade e já ser autônomo na engenharia. Não sei como é nas outras profissões, mas eu acredito que na maioria delas você tem que conhecer gente, né? Então, E ter mais experiência também, né? Também, até para adquirir uma segurança de que você vai conseguir fazer aquilo, né? Você vê, eu tô formada de 2013, agora que eu tô começando a querer andar sozinha. Que agora eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei sobre a minha área, entendeu? Então agora eu tenho essa segurança para não, vou assumir um projeto sozinha, coisa que antes eu não tinha. Isso a gente vai adquirindo. É difícil sair de uma faculdade, a gente entra muito novo, né, numa faculdade. Escolhe o que a gente quer pro resto da vida muito novo. Por isso que eu digo que eu tenho sorte de ter gostado. Então, são aí três áreas. O mais comum é isso, obra e projeto, mas tem a parte de pós-obra, tem a parte de planejamento, tem a parte de orçamento, tem muitas coisas, tem a parte de qualidade, tem muita coisa na engenharia. Assim. Legal. Aprovação de projeto também, aprovação, regularização, por exemplo, de obra que foi feita irregular, daí você tem que fazer a aprovação para a pessoa vender o imóvel na prefeitura. Ixi, tem muita coisa.
E o que que para você é mais gratificante ser uma engenheira? O que que você mais gosta do seu trabalho? De resolver problema. Acho que é por isso que eu gosto tanto que eu trabalho do pós-obras. Porque você tá escutando um barulho no fundo? Que minha mãe tá Um pouquinho só, conversando. nada que está atrapalhando. De resolver um problema, sabe? De pegar uma. Como eu sou do pós-obra, então, ao Uhum, mesmo tempo que é muito desgastante, porque eu tenho que escutar as pessoas falando do problema dela, porque ninguém compra um apartamento querendo ter um problema, né? Uma casa, enfim. Então, é muito desgastante isso, você ficar ouvindo o problema. Mas só que aí eu pego o problema e resolvo. E aí eu uhum, achei uma solução para a vida da pessoa, porque de fato é a vida, né? Porque é onde você mora, onde você uhum. passa seu tempo, você tá com um problema que você não quer ter esse problema. Então, acho que para mim é gratificante isso. Legal. Ter essa visão sistêmica do todo, conseguir analisar a situação, ter calma e encontrar a solução ideal, né? Porque um bom engenheiro é um engenheiro que consegue resolver o problema. Eu Uhum. acredito muito nisso, assim. Aí tá, vamos deixar fixado esse. Aí é um talento básico que a pessoa tem que ter, né? Resolver Gostar de resolver problema. Se não tem. gostou de resolver problema, ó, foge. E em qualquer área, na verdade, da engenharia, Uhum, tem umas que tem mais problemas, tem umas que tem menos problema. Por exemplo, pós-obra, não é que ele tenha mais problemas, mas você vai dar de cara mais com os problemas, porque você vai ter o cliente uhum, ali chato. Se você for, por exemplo, de uma construtora, que é assistência técnica, que o cara uhum, abre o chamado, ele comprou, pagou caro o apartamento, aí vai ter um problema antes de dar a garantia, que não é por manutenção, putz, pior ainda. Porque o cara vai uhum, te tratar assim, daquele jeito. Então tem uhum, que ir com muita pensar, não é um problema meu, ou se é, eu vou dar conta de resolver. uhum. Vai ficar tudo bem. E aí, quando resolve, vem essa satisfação, né? O Exatamente. cliente mais aliviado. Isso que é mais gratificante, então. E sobre as vantagens e desvantagens, assim, no seu ver, né? Quais são os pontos mais positivos, os pontos mais negativos, assim, para você é mais difícil? Cortou um pouco na profissão ou na faculdade, você fala? Na Na profissão, profissão, né? né? No seu dia a dia, quais são as vantagens e desvantagens, né? Bom, eu não consigo pensar em desvantagem. Não, consigo sim. A desvantagem, na verdade, é esse desgaste com pessoas. Eu acho que o mais Uhum, desgastante é o contato com as pessoas, assim, pra mim. Porque às vezes é um problema que acontece, porque quando as pessoas são leigas, elas não entendem que acontece algumas coisas. É difícil uhum, ter uma obra 100%. Eu acho que não existe uma obra que não tenha um problema, sabe? Então a pessoa vê uma fissura, ela já se desespera. Ela vê uma uhum, infiltração, ela já se desespera. Quando isso é uma coisa que acontece, e às vezes acontece até por uma falta de manutenção da própria pessoa. uhum, Então é lidar com isso e até lidar é tudo bem, você lida, você explica, a pessoa entende. Agora, quando a pessoa não te recebe bem, já vem com uma carga negativa, um estresse, esse eu acho que é uhum. a maior desvantagem assim da engenharia. E para você ver, é uma coisa que a gente não vê na faculdade, né? É uma coisa Sim, que ninguém vai te falar que o pedreiro vai te ninguém atacar, prepara. que ele não Não, ninguém vai vai te preparar acatar a falar tua assim, ó. ordem, que o cliente Ninguém vai quando o vai, pedreiro né? tiver sem cinto, quando o pedreiro tiver sem cinto, sem capacete, você reclamar, ele vai te xingar, ele vai falar um monte para você. Ninguém vai te falar isso, Uhum. Ah, quem é né? você para me dar ordem, né? Ih, já ouvi muito isso. Nossa, já ouvi muito isso. Tem que ter muito jogo de cintura mesmo, né? Jogo Mas assim, e as partes boas, quais são? tudo. Eu gosto muito da engenharia. Bom, a, a remuneração é muito boa se você faz um trabalho bem feito. Então, de fato, é muito bem remunerada a engenharia, tanto como autônoma, tanto quanto como CLT. Aham. Tem empresas que pagam mal, né? Mas a remuneração, na maioria dos casos, ela é bem boa mesmo. Só que assim, a gente Uhum. tem muito engenheiro, né? Hoje em dia se formou muito engenheiro, então tem que ter um diferencial, tem que ser bom, tem que gostar de tudo isso que a gente falou para conseguir continuar no mercado. Porque se você for um engenheiro mediano, um engenheiro que se formou, aí entra no que a gente falou, né? De fazer só por dinheiro. Se você Uhum. não tem amor para aguentar todas essas porradas,
Você não vai Aham. conseguir Não aguento. ganhar dinheiro mesmo, porque daí você Uhum. não aguenta. É, Não aguenta. exatamente. Então, a remuneração é muito boa, o trabalho é muito bom, o ambiente, sabe? Porque a gente lida com pessoas de vários tipos, assim, do cliente, do pedreiro, até. Então, a gente Uhum. engloba, a gente conhece muito da vida de muita gente, a gente vê realidades totalmente diferentes, assim, eu já vi realidades totalmente diferentes da minha. Então, eu acho que isso é muito legal também. Essa É muito integração, né, dinâmica entre as também, né? pessoas. Aham. E a gente sempre tá É. aprendendo coisa nova, porque tem coisa na engenharia que ninguém nem sabe, que ainda tá se estudando, que... Então a gente é sempre assim, cabeça sempre a mil, assim, tentando achar uma solução, e isso eu acho muito legal. Essa busca pelo conhecimento e se atualizar, né, com as novas tecnologias e estudos que vão surgindo, né? Uhum, Legal. Então, para a exatamente. gente finalizar, assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em fazer o curso de engenharia. O que Uhum. você diz, né, para as pessoas que estão aí com essa ideia? Eu acho que confiem em vocês, assim, primeiro de tudo, que vocês dão conta, porque apesar de ser um curso bem difícil, é um curso que se gostar e se dedicar, vai dar conta, sabe? As pessoas falam muito de virar noite, não sei o quê. Eu virei poucas noites, mas assim, eu sempre gostei de estudar, então eu sempre estudei bastante e vão atrás, assim, porque tem campo, às vezes você vai ter que fazer algumas coisas meio que de graça ou assim, mas o principal é ir atrás, assim. Se você não tem um trabalho, acha um colega que é engenheiro e pede para você ir na obra junto para entender o que está acontecendo, sabe? Se você não tem um estágio, pede para um professor seu te deixar ir um dia no laboratório com ele. Uhum, Mas ir atrás é o primordial, porque o que você aprende na faculdade, pouco você vai usar na obra, se você quer obra, sabe? Então, uhum, e presta muita atenção nas matérias da faculdade, porque eu me uhum. arrependo de ter conversado em algumas aulas. Nada é por acaso, né? Se está na grade curricular é porque ela é importante para você de alguma forma. Talvez Exatamente. você vai usar mais ou menos de acordo com a área que você vai seguir, Mas mas ela é assim, importante, né? o que eu, o que eu mais indico para as pessoas prestarem atenção é a matéria de hidráulica, a matéria de elétrica e a matéria de materiais de construção. Não que as Uhum, outras não sejam importantes, mas essas, para quem vai trabalhar em obra, assim, que não vai ser projetista, que não vai ser nada, tem que saber para saber resolver ali, para ver se está certo o ponto de uhum. elétrica, o ponto de hidráulica, a torneira, o cano, o ralo. Então, essas matérias assim, na obra mesmo, eu acho que é o que a gente mais usa. É coisas que tem em todos os Não é nem as de lugares que cálculo, né? você vai precisar ter conhecimento, né? Uhum, É isso aí. exatamente. Olha, eu acho que para mim foi super esclarecedor, foi bem legal. As perguntas que o Legal. pessoal mandou aqui, eu fui falando, perguntando no decorrer, né? Se você não mandou a pergunta, mas não viu a resposta, você volta lá depois na gravação, que vai ficar no IGTV, e vai conseguir assistir de volta, né? Para quem entrou também no meio, vai ficar desde o comecinho lá, você consegue acompanhar. Fran, muito obrigada pelo teu tempo, Eu amei, foi pelos muito legal. esclarecimentos. Vai ficar gravado aí para o pessoal assistir, para quem tem interesse na área também, tá? Ai, que Bom legal. final de ano para você, para sua família, tudo de Obrigada bom, também. Se tá? tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá no direct, que eu tô sempre por lá. Então tá bom, ó. Para quem tá aqui no meu Instagram, só segue a Fran lá, né? Tem o link lá nos meus stories do Instagram Vou dela passar com. também. Isso aí. Então tá bom, vou fechar aqui para finalizar, tá? Um Obrigada. beijo, obrigada e tchau. Tchau. Até. Então é isso, pessoal, né? Eu ajudo os jovens, te ajudo a escolher o curso ideal para você, para que você possa ir trabalhar e fazer aquilo que você gosta. Essa é a minha missão de vida, esse é o meu objetivo, é isso que o programa Jovens com Carreira faz. Então, toda quarta-feira aqui tem live, 6:30 da tarde, né? E na próxima quarta-feira eu vou falar para você que está pensando assim, o ano acabou, agora eu não tenho mais nada que eu possa fazer para dar uma guinada e para começar ano que vem melhor. Eu vou te falar, tem sim. O ano ainda não acabou e tem coisa que você pode fazer para poder se planejar melhor para entrar ano que vem aí com o pé direito. Tá bom? Então, se você quer saber o que você faz, ó, vem para live semana que vem, quarta-feira, às 6:30 da tarde, tá bom? Continue me acompanhando, sigam a Fran lá também,
tá? E bom final de ano para vocês. Mas o ano não acabou, né? Lembra? Vem para a live quarta-feira às 6h30 para saber o que você pode fazer para dar uma guinada aí e começar 2021 com o pé direito, tá bom? Muito obrigada pela participação. Beijo e até mais.